Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje a gente tem duas grandes convidadas, que é a Carolina Faleiros, duas advogadas, né? E uma é a Raíra Ferreira também. Vai estar aqui com a gente hoje. Rafa. Ei, as duas já entraram, que ótimo. Ei! Ei. É porque aqui minha filha é assim, Carol. A pessoa, até ela ir lá para o lugarzinho dela aqui, minha filha do céu. Ô, Rafa, essa coisa. Aqui, boa noite, Raíra, boa noite, Carol. Obrigada demais por Boa ter noite! participado. Boa noite! Boa noite, meninas! Gente, vai ser ótimo, né? Porque a Carol eu conheci pela Raquel, aí, viu? Quem que a gente não conhece pela Raquel, né, Raíra? Raíra quer trabalhar com constelação sistêmica aqui pra frente, sabe? Ano que vem vai fazer isso também, sabe, Carol? E a Raíra foi minha aluna no MBA que eu dei aula, foi minha cliente também, trabalha com advocacia, vou contar a história dela aqui, que ela teve o amor e o ódio pela advocacia, né? E ela vai contar, Quem nunca? Quem nunca? Quem tá nunca, vendo? né? Isso aí, quem nunca? E a Carol, gente, é professora de pós, né, Carol? É professora de pós na PUC, do Direito, é advogada e é consteladora sistêmica também. Então, quem nunca ouviu falar de direito sistêmico, eu conheço muito de constelação, mas eu não conheço nada de direito sistêmico, vou aprender tudo aqui hoje. Então, a gente vai ter uma pessoa fera aí para poder ensinar pra gente. Gente, primeiro vou agradecer, né, vocês estarem aqui. Quem é convidado de vocês aí, é um programa que eu já faço desde o começo da pandemia, que é o Carreira Flix, que é para ajudar as pessoas a conhecerem o mercado de trabalho mais a fundo, né, na carreira, para a escolha da profissão, ou quem está em transição também. Tem muita gente com transição de carreira. E aí, eu queria um pouquinho que vocês começassem, pelo menos se apresentando, e depois aí vocês vão contando a história de cada um. Que inicialmente é mais para saber, assim, como é que vocês escolheram o direito, como é que o direito entrou na vida de vocês, qual é a relação de vocês com o direito. Mas aí, se apresenta para mim, Carol, um pouquinho. A Ira é lá de... Onde que é isso? Eu esqueço. Campos Altos. Campos Altos também. Carol é daqui, né, Carol? Não, Ana... Não, você sou não é de daqui também? Uberlândia. Você é de Uberlândia aí, ó. Então tá tudo do mesmo lado aí, ó. Tá do lado da Raíra lá. Então, Carolina lá de Uberlândia. Então, conta um pouquinho aí pra mim, Carol. Bom, eu que agradeço o convite. Fiquei, assim, muito feliz e muito honrada. Falar do direito para mim sempre é um prazer imenso. Então, eu fico, assim, muito agradecida realmente com o convite. Bom, eu sou advogada já há 16 anos. Essa carinha aqui só engana. Eu sou 25, Carol. Ah, 25 de formada que eu tenho. eu comecei a advogar bem adolescente. Ai, tá vendo? É isso. A gente não vê essas carinhas da nossa curso aqui, ó. E, é claro, né? Eu tive ali meu caso de altos e baixos com a advocacia, obviamente. Quem nunca? Quem nunca? Mas como que você começa contando assim, como que você particularmente, escolheu o direito? Como que você sempre pensou em ser advogada? Como é que foi a sua escolha lá então, aos 17 anos lá? bom, na verdade, eu vou te falar que até chegar na hora do vestibular, eu nunca tinha pensado muito nisso. Uhum. Eu pensava em algumas coisas, assim, o direito era uma delas. Mas eu fiz, pra você ter uma ideia, quando prestei vestibular, eu prestei vestibular para direito e para jornalismo. Tipo, parece que são coisas bem distintas. Hoje eu, particularmente, acho que não são tão distintas assim. As pessoas têm uma ideia muito distorcida do que vem a ser uma profissão ou outra. Eu acho que sempre, e hoje até com a minha
meu conhecimento, né, sistêmico é inevitável que eu tenha essa postura. Eu acho que a gente consegue ter uma visão diferente. Eu já tinha uma coisa assim de... como é que eu vou dizer? Uma defesa, né? Aquela coisa da justiça. E Aí eu mesmo falo, que... na hora que você falou, veio isso na minha cabeça, justiceira, né? Isso. E mesmo que eu fosse uma jornalista, eu acho que fatalmente eu seria... Porque os jornalistas, eles são um pouco disso, né? Para a sociedade. Não é uma coisa só de informação, é uma coisa de... A informação como veículo de justiça, né? A gente pode, se a gente olhar bem a fundo, é um pouco disso. E eu me lembro que eu passei nas duas. Ó. Eu passei em faculdades distintas e eu tive que escolher. E na minha escolha foi assim: eu tenho que escolher. Eu gosto das duas. O que eu vou fazer? Uma eu tinha que sair de casa e a outra eu podia ficar em casa. Na época eu trabalhava com a minha mãe. Eu falei, eu acho que eu vou ficar. Vou fazer direito. Esse eu acho que eu vou ficar, obviamente. Eu acho, não, eu tenho certeza que isso tem outras questões sistêmicas que interferiram na minha escolha, obviamente. E eu sempre fui apaixonada pelo direito, desde o primeiro momento da faculdade. É claro que naquele primeiro momento de faculdade, que tudo é um saco, eu amava as fotos da faculdade, eu amava o boteco que tinha a sinuca, eu amava a faculdade. E aos poucos eu fui realmente me vendo ali envolvida pelo direito. Então, assim, na hora que você teve que decidir dos dois cursos e ficou, você não arrependeu em momento nenhum? Não, eu nunca me arrependi. Nunca. Talvez isso seja até uma característica minha. Eu acho que eu não me arrependeria. Talvez eu falasse assim, eu vou fazer outra faculdade, mas me arrepender não. Mas enfim, não me arrependi. Eu acho que o curso de Direito é um curso maravilhoso. Além de toda a minha paixão pelo direito, eu acho que é um curso essencial. Eu acho que as pessoas deveriam aprender o direito. Meu pai sempre fala que direito deveria ser uma disciplina obrigatória para todos. Eu concordo com Todo seu pai. o sonho dele era alguém para fazer direito lá em casa, a gente não fez. Isso, eu acho que tinha que... Por causa disso, ele fala que a gente é muito privado. Isso aí, que a gente é muito privado de várias coisas, porque a gente não sabe os nossos direitos. Entende? Que aí a gente ia saber interpretar o contrato, interpretar uma lei, tudo. Que era uma coisa que eu devia ser ensinada na escola, ele sempre falou isso. E na verdade, eu vou até te falar uma coisa, não só essa questão de contrato, de ser privado de alguma coisa, eu diria até o seguinte, é a gente aprender a respeitar limites. A gente aprender a respeitar o espaço do outro, aprender a respeitar os direitos do outro, porque é muito fácil a gente querer dizer só do nosso direito, só dos nossos deveres, só do que é nosso. É aquela história de a gente olhar para o nosso umbigo, né? Mas a gente não olha para o outro. E eu acho que o direito, ele é essencial à vida. Eu tenho uma frase que eu já escutei algumas pessoas dizerem, e eu uso muito ela na minha prática do direito sistêmico. O direito está a serviço da vida. O quê? Cortou? O direito está a serviço da vida. E não a vida a serviço do direito. Né? Então, assim, a gente precisa entender que o direito, ele é essencial. Por isso que a gente tinha que ter, assim, conhecimentos, eu acho, mais essenciais a respeito do direito. Por isso que um dos motivos de eu fazer esse programa mesmo, eu apresentei vocês, nem me apresentei, né? Eu sou psicóloga, eu trabalho com RH, eu trabalhei com RH minha vida inteira.
E fui professora de graduação também. Hoje eu dou aula só na pós, mas de graduação. E o que eu mais vi era isso, as pessoas fazendo escolhas sem ter a mínima noção de si mesmo, do que gostava, dos seus valores e tal, e indo assim, direito está em alta, eu faço o concurso. Essa carreira tá bombando, vou fazer isso. Só que muitas vezes não tem nada a ver com aquela carreira, né? E isso que a gente poderia ter nas escolas. As escolas fazem feira, que a própria faculdade vai lá fazer uma feira, fala um passando, tem algumas informações. Então, quanto mais a gente sabe, melhor é. Você já sabia muito de si, né? Assim, um pouco de si, e conseguiu, mas tem muita gente que não. O que eu mais vi era terceiro período, o povo trancando matrícula, quarto período também. Por quê? Primeiro, os primeiros períodos de qualquer faculdade são aqueles básicos. Ou você ama o que você faz, ou você pula dali, você não fica lá. Porque eles não são estimulantes para você ficar na faculdade. Porque são aqueles introdução, né? Introdução a isso, aquilo. Você só vai começar a entrar na matéria mais específica lá pro quarto período. Se a pessoa não gosta daquilo, ela vai desistir. Então, agora, se ela gosta, ela fala assim, não, tô doido pra chegar ao quarto, porque vai ser assim, se assar. Né? A gente pensa assim. Agora que a pessoa não tá, ela desanima. Ela realmente fala assim, o que eu tô fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. E muitas vezes, nem é o estudo do direito que não tem nada a ver comigo. São aquelas matérias iniciais que a maioria dos cursos tem. Né? Não só não a específica do direito. Se ela esperasse mais um pouquinho, talvez ela ia se identificar lá na frente. Né? Exatamente. Então, aqui, agora, Raíra, me conta um pouquinho da sua história. Eu sei um pouco, mas um pouco eu não sei. Eu vou, gente, porque como os comentários estão em cima da Raíra e da Carol, eu vou tirar os comentários. Quem quiser comentar alguma coisa, se tiver alguma pergunta, tem uma caixinha aqui do lado, que é uma nuvenzinha, né, com aquele negócio, com ponto de interrogação. É só apertar, tá? Eu vou tirar, porque senão a gente não vê ela. Aqui, ó. Pronto. Vamos lá, Raíra, conta aí pra nós. Então, meu nome é Raíra, né? Eu tenho 32 anos, eu tenho 10 anos de profissão. Até tava brincando aqui que eu assustei na hora que eu fui olhar. Porque passa muito rápido, Passa rápido, né? E eu me formei em 2011 e em 2012 já comecei a advogar, porque eu passei na UAB logo de cara. E eu sempre quis fazer direito. Sempre quis essa profissão, né? Só que eu queria outros ramos. Porém, quando eu me formei, eu acabei conseguindo um serviço para assistência municipal, onde eu tive contato com muitas pessoas, né, de baixa renda, que a gente tinha que ajudar e tudo, e eu me apaixonei. E resolvi ficar na advocacia e não quis mais trocar. E estou até hoje aqui. E eu, como a nossa colega, né, pelo pouco que eu conheço de direito sistêmico, eu entendo hoje que realmente a minha alma escolheu estar no lugar correto onde eu deveria estar, porque essa questão de você mexer com o direito do outro, poder representá-lo, ajudá-lo a resolver questões que, infelizmente, no nosso país não é disseminado, que direito que você tem, o que você pode fazer, infelizmente isso falta, que eu concordo com o pai da Adriene, eu acho que todo mundo deveria ter um pouquinho de conhecimento sobre o direito. Me fez apaixonar pela profissão. E estou até hoje apaixonada, agora mais ainda, porque eu tive um alto e baixo, porque na nossa profissão tem coisas maravilhosas, mas tem coisas muito ruins também. Às vezes não depende só de nós profissionais, né? Só dos advogados. Mas as leis agora, também, né? As leis, e agora que essa questão da pandemia, a gente está enfrentando um período muito, muito complexo, né? Tá muito difícil, as coisas estão muito mais lentas do que já são. Eu acho que todas as comarcas estão enfrentando questões bem delicadas, né? Então, assim, é um período de repaginação, né? E um novo aprendizado também de como adotar a humanização na nossa profissão. Eu até, quando a Adriene me convidou, e eu sou extremamente grata estar aqui com vocês duas hoje, eu achei muito bacana o tema justamente por isso. Eu acho que falta essa humanização de nós advogados. A maior parte das pessoas, eu tenho certeza que todos os advogados que estão nos acompanhando aqui, que eu tenho colegas e todo mundo vai ter ouvido uma vez na vida que o advogado é a profissão do diabo, né? Mas é porque a pessoa não conhece o que a gente faz, o que é a nossa função na sociedade, que eu acho que é imprescindível. E a sociedade no todo, se tivesse um pouquinho mais de conhecimento sobre o direito, eu tenho certeza que nós teríamos uma sociedade muito mais evoluída. Porque a gente sabe certinho até onde vai o meu direito,
daqui para frente eu tenho que atender né, a outra parte também. Então, eu sou apaixonada. Hoje, mais ainda. E como que foi na faculdade, gente? Vocês apaixonadas, em momento nenhum vocês tiveram dúvida? Como é que foram as áreas? Vocês fizeram estágio em várias áreas? Vocês já de cara já definiram que área que vocês iam trabalhar? Bom, Adriene, minha experiência Eu foi rodei muito. É bom, a melhor coisa que tem, eu falo. É a melhor coisa mesmo. Quando eu entrei na faculdade com aquela imagem de filmes, né? Que a gente ia chegar no tribunal com aquelas roupas. Eu acredito que todos os estudantes de direito devem ter pelo menos uma vez na vida imaginado isso. Quando eu entrei na faculdade, eu consegui um estágio no Ministério Público. E ali eu me apaixonei pelo lado criminal, por essa parte. Porém, quando eu passei para o estágio no tribunal, fui conhecer mais as outras áreas, eu vi o quão belo é. E aí eu realmente decidi para onde eu iria. E eu estou aqui eu trabalho na área previdenciária, direito de família e sucessões, e eu sou apaixonada. Eu falo que eu sou apaixonada pelos meus velhinhos e pelas questões familiares no geral. E foi através do estágio. Então, mas aí você só fez esse? Você só fez Hã? esse? Você só fez esse estágio ou você foi em outras áreas, igual a Carol? Então, quando a gente passa pelo estágio no fórum, né, no Ministério Público, você acaba vendo, Adriane, várias áreas do direito. Várias áreas, né? Isso. E aí lá você consegue distinguir melhor para qual que você tem aptidão maior, sabe? Então, foi através do estágio que eu consegui me decidir onde trabalhar. Na prática. Eu, na verdade, quando eu estava na faculdade, eu comecei a fazer estágio no escritório de advocacia. Nossa. Desde que eu comecei a faculdade, eu nunca tive a mínima vontade, a mínima intenção em fazer um concurso para Ministério Público, magistratura. Esse sempre foi meu foco. Eu falo que a justiça estava em mim mesmo, porque o meu negócio era advocacia. E aí, assim, não, eu quero advogar, mas é como a Raíssa falou, é aquela coisa de a gente acha que a advocacia na vida real é um seriado americano. E não é. Não é. Quando a gente entra na faculdade, a gente tem aquele sonho de que, nossa, é só glamour. Gente, vou mudar o mundo, né? Vai mudar o mundo. A única coisa que não é o glamour. E aí, eu me lembro que eu comecei a fazer um estágio, e assim, eu me lembro que foi a minha primeira frustração, foi esse estágio. Primeiro, porque no tempo, quando eu falo assim, naquele tempo, às vezes as pessoas mais novas aqui não vão entender muito o que eu estou falando. Jurisprudência era no diário. Era no diário, era no livro de jurisprudência. Imagina você buscar uma jurisprudência numa revista de tribunal. Não era igual hoje, não, que você digita lá no Google e vem assim, ó, centenas de jurisprudência. Não, era aquele negócio. E eu lembro que o advogado chegou e falou assim, aqui, ó, eu fiz uma jurisprudência, não sei o quê. Eu não sabia nem o que era jurisprudência. Eu estava assim, na faculdade. Primeiro ano, como eu disse para vocês, eu passei jogando sinuca. Então, eu não sabia o que era jurisprudência. E aí, o que acontece? Eu falei, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Mas aí, beleza. Aí fui ali, me adaptando, e eu gostei. Só que uma coisa que eu percebo é que estágio em escritório de advocacia, ele é um pouco distorcido em algumas vezes. Eles colocam a gente para fazer serviço de secretariado. Menos de estagiário. Eu falo que é o famoso escraviário, né? Não é nem estagiário. Isso aí. Eu não estou discutindo o escraviário, mas é mesmo. Eu fiquei tão frustrada que eu fiquei nesse... Mas eu ainda consegui ficar um ano nesse estágio. Aí depois eu saí do estágio e falei, você quer saber? Não vou fazer estágio mais. Não vou, porque para isso aqui eu não preciso fazer estágio. E aí eu fui fazendo alguns trabalhos. E
uma amiga minha da faculdade, que o pai tinha um escritório, era advogado, né? Muito bom, tinha um escritório, então vira e mexe, a gente ia pro escritório dele, tipo, fazer um trabalho, sempre que a gente precisava fazer alguma coisa, a gente ia lá no escritório, e ele tipo, meio que dava um apoio. E tinha outra amiga nossa, que era estava um ano mais na faculdade, um ano na frente que nós, que começou a trabalhar com ele, fazer estágio com ele, depois, inclusive, depois que terminou a faculdade, passou na OAB, começou a trabalhar no escritório. E a gente estava ali sempre juntos e tal, então o escritório dele foi meio que assim, o nosso estágio, sem ser um estágio oficial. Então, assim, muita coisa eu vivenciei ali, eu aprendi ali. Mas eu saí da faculdade, assim, eu digo que muitas das minhas referências de área de atuação foi assim, nossa, esse professor é maravilhoso, ele ensina a matéria bem. Nossa, é isso que eu queria na minha vida. Às vezes você apaixona pela matéria, pelo professor, pela maneira como o professor conduz. Eu tinha uma professora de Direito do Trabalho, ela me deu aula 2 anos. Gente, eu me apaixonei por Direito do Trabalho ali, naquele momento. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida inteira. Saí da faculdade, fiz uma especialização em Direito do Trabalho, processo de trabalho. O certificado está guardado, porque eu não tenho nenhuma afinidade com o Direito do Trabalho. Depois que eu fiz a especialização, eu descobri que isso não é para mim. Não posso, não gosto. Mas por quê? A escolha foi... Não é uma escolha minha. É o que você falou, Adriele. A gente faz escolhas baseadas em coisas que realmente não são. Uhum. Eu gostava da maneira como a professora dava aula, ela explicava a matéria muito bem e fazia... E ela devia ser apaixonada com o direito do trabalho, e aí você se apaixona também. Porque quando você vê uma pessoa ensinando aquilo que ela é apaixonada, seu olho brilha também. Ela é tão apaixonada naquilo, e eu vi, assim, aquela paixão dela, e ela explicava de uma forma tão fácil, e eu entendi tão fácil aquilo, que eu falei, gente, eu amo direito do trabalho. Mas fiz a especialização, trabalhei 6 meses na área trabalhista, peguei umas 7 causas e falei, Deus me livre. Estabeleci com um colega, falei, não quero. E aí, beleza. E trabalhei, eu amo de paixão direito do consumidor. Sempre atuei na área do consumidor. Família é aquela coisa, né? Já tentei sair da área de família algumas vezes. No começo quando eu comecei a advogar, eu sempre atuei na área de família, porque eu acho que é uma área que é fácil da gente começar a atuar. Sempre tem um vizinho divorciando, ou tem alguém precisando de uma pensão alimentícia, ou infelizmente tem alguém, um parente que morreu e precisa fazer um inventário. Então, alguma coisa que sempre tem para fazer no direito de família e que alguém vem e te pede ajuda e pode ser o seu primeiro trabalho. E aí, o que acontece? Mas eu tinha um certo peso. Porque, nossa, eu tentava resolver e eu tinha uma coisa que o direito sistêmico, inclusive, a minha postura sistêmica me ajudou muito, que foi deixar de carregar o problema do cliente. Uhum. Eu carregava, eu dormia com o cliente junto comigo, eu deitava na cama e eu dormia e acordava com o cliente no meu colo. E então era muito pesado. Então, teve uma época que eu falei, não vou atuar mais no direito de família. Mas eu ia e voltava. Por quê? Eu não conseguia sair da área de família. Até que eu entendi algumas coisas. Falei, gente, aqui é o meu lugar.
Eu posso ficar aqui de um pouquinho mais leve. E aí foi quando as coisas começaram a fazer mais sentido, foi quando eu comecei a entender essa questão da humanização, e eu posso trabalhar da forma como faz sentido para mim a advocacia. E a gente pode ter uma advocacia diferente dessa advocacia que é ensinada por aí, né? Eu digo que na faculdade a gente aprende a litigar muito. Isso não é errado. O litígio, ele não é ruim. Ele faz parte do sistema, né? O judiciário existe porque o litígio existe. A gente precisa olhar para isso com respeito, inclusive. Porém, eu posso fazer uma escolha. E a partir do momento que eu comecei a fazer essas escolhas e ficar bem com essas escolhas, que é quando eu falo que o direito sistêmico, essa postura sistêmica, ela começou a fazer parte, né, de mim, foi quando eu comecei a entender e falar, não, peraí, aqui é o meu lugar, que eu comecei, aí eu deixei de sofrer com o direito. Porque apesar de muito apaixonada pelo direito, muito apaixonada pela advocacia, teve uma época que estava muito pesada, estava até sofrido advogar. Estava sofrido ter um escritório de advocacia, estava sofrido ter uma sociedade de advogados, estava sofrido qualquer tipo de situação em que eu me encontrava na advocacia. E olha que eu já me encontrei de várias formas. Eu fiz parceria, eu fui advogada autônoma, sozinha no escritório, eu fui sócia no escritório de advogados. Então, assim, tudo que você puder imaginar, todas as formas de atuação, eu experimentei para ver se deixava aquele fardo mais leve. E isso vem também com a maturidade, né, Carol? Eu falo que conforme os anos vão passando na profissão, a gente vai sabendo distinguir melhor e também sabendo se posicionar. Quando a gente começa, a gente acha que o outro advogado é nosso inimigo, que tudo que chega no escritório a gente vai resolver porque a gente está aqui para isso. E, na verdade, não é assim. O advogado adversário é seu colega de trabalho, só que ele está trabalhando na outra parte. E você é um instrumento técnico. A partir do momento que você consegue separar você, né, seu pessoal do técnico, a gente para de sofrer. Então, eu acho que é bem por aí, a maturidade que vai trazendo isso para nós, né? Sim, a maturidade traz, sim. Mas eu vejo também, Raíra, que uma das coisas que, inclusive, eu falo muito, né, quando eu dou palestra sobre advocacia sistêmica, direito sistêmico, é que a gente pode encurtar um pouquinho esse tempo se a gente tomar consciência de certas coisas. Encurtar esse tempo não é pular etapa, não. Mas o que acontece? Eu posso ter uma postura. O que a gente fala, né? E aí, já falando um pouco do direito sistêmico. O que é o direito sistêmico? O direito sistêmico não é um direito novo, não é uma área nova do direito, é uma postura. E o direito, eu costumo dizer que o direito por si só é sistêmico. Né? O direito por si só, desde a Constituição, é completamente sistêmica. A Constituição, ela ordena as situações, ela equilibra as situações e ela inclui todo mundo. A Constituição é completamente sistêmica. Só aqui, nós falamos das 3 leis sistêmicas. Então, o que acontece? Se a gente tiver consciência, né, dessas leis que atuam na nossa vida pessoal, na vida das pessoas, das relações, a gente consegue e trazer isso para o profissional, porque antes de eu, Carolina, ser advogada, eu sou a Carolina filha, eu sou a Carolina esposa, eu sou a Carolina mãe. E essas leis, elas estão atuando em mim. E quando eu falo que
a influência do meu sistema, o meu sistema, né, influenciou na escolha da minha profissão, ali naquela fervor de justiça, é justamente sobre isso que eu estou falando, né? E aí, quando eu entendi que eu não precisava fazer justiça para ninguém, que eu não precisava salvar ninguém, que eu podia deixar as questões lá deles com eles e ser uma boa profissional, acreditar no que eu acredito realmente, sem peso, sem culpa, ficou muito mais tranquilo. Eu acredito na justiça da maneira como ela é possível. Ah, e o que é uma justiça possível? É uma justiça possível. É o que é possível. Nem sempre o que é possível para mim é possível para você. E nem sempre o que é possível é o que você queria, né? Exatamente. Nem sempre o que é possível que a gente é o que você realmente quer, mas o possível é aquilo ali. Isso. Exatamente. E aí, o que acontece? A partir desse momento, eu comecei a entender que, nossa, podia ser bem mais fácil. Eu, além de advogada, eu sou consteladora sistêmica, né? Aham. E eu comecei meu curso de formação, eu passei lá para o direito de família e pulei aqui a minha atuação na área criminal. Eu sou alucinada pela área criminal. E pulou? Amo. Quando eu comecei a fazer a minha formação em constelação familiar, eu atuava muito na área criminal. Eu atuei muitos anos na área criminal. Hoje em dia, eu já não atuo na área criminal mais. E não atuo, não é porque desgostei, não é porque não dei conta. Eu fiz uma escolha. Naquele momento, foi uma escolha que era possível, justamente por uma questão de dinâmica. A minha filha era pequena ainda, meu marido fazia plantão à noite. Eu tive que fazer uma escolha. Ah, mas aí foi você que fez a escolha? Naquele momento, essa era a minha escolha. E para eu trabalhar na área criminal, advogado criminal não tem hora. Advogado criminal é igual médico, etc. É a hora que chama, é a hora que vai, você fica lá horas e horas na delegacia. Então, já que você está falando disso, uma das coisas que a gente ia falar aqui um pouquinho, que é uma das coisas que a gente fala, é um pouquinho de cada área, porque não dá para falar de todas. Porque pelo que eu entendi aqui, e eu já dei uma olhada em outras coisas, tem direito do trabalho, de família, do consumidor, civil, criminal, previdenciário, que mais que outro? Internacional, tem direito internacional também, não tem? Que eu também não sei o que é, se vocês souberem falar, falar aí também. Então tem vários direitos. Então, já que você já falou um pouquinho, a rainha de família, já que você começou a falar um pouquinho do criminal, fala um pouquinho, assim, qual que é o papel do advogado criminal, porque na verdade eles vão pensar aquilo que a Raíra falou. A gente vê séries, vê coisas, a gente não conhece. Eu, pelo menos, não tenho um amigo, tenho amigos advogados, mas eu tenho nenhum advogado da área criminal. Então, assim. Então, o advogado criminal, ele é o advogado que ele está a serviço dos infratores da lei, né? Ou daqueles que estão suspeitos de infrações penais, né? Eu poderia dizer aqui uma série de outras definições, mas como que a gente distingue, né? O Ministério Público é o acusador e o advogado é o defensor, tá? O papel do advogado criminal é realmente defender. Sabe aquela expressão que a gente escuta muito? Advogado de porta de cadeia? As pessoas costumam usar muito essa expressão meio que para desqualificar, né? Advogado de porta de cadeia. Mas o advogado criminal, ele é literalmente o advogado de porta de cadeia. É o advogado que tem que ir.
Até assim, Oi. colocando uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que defender a profissão é que às vezes a pessoa fala alguns comentários nesse sentido. O advogado é imprescindível para que a justiça aconteça. Então, se não existe o Exatamente. advogado, não existe justiça. É Exatamente. imprescindível. E não existe hierarquia, como a maior parte da população acredita que é o advogado, o promotor e o juiz. Não, nós somos Não, todos no é mesmo tudo igual. patamar, fazendo com que a lei seja aplicada, cada um no seu setor, mas todos trabalhamos para que a justiça seja feita. Então, isso é muito, muito ruim quando a gente escuta esse tipo de coisa. Claro, a gente tem que respeitar Porque, se a na pessoa não verdade, o que eu sabe. entendo é assim, pelo menos quando eu era mais leiga, eu pensava assim, nossa, você é advogada criminal? Nunca eu pensava, porque lá em casa o sonho do meu pai era eu ter feito direito. E aí eu falava assim, gente, criminal você nunca, porque eu nunca vou defender um criminoso. Só que aí hoje, com a maturidade, eu entendo que não é defender, é fazer com que ele vai cumprir, tiver que cumprir uma pena, tiver uma penalidade, vai cumprir, mas dentro da lei. Não é isso? E Isso, as isso mesmo, pessoas, isso mesmo. exatamente, as pessoas dizem assim, Deus me livre da área criminal. Tem inclusive advogados, estudantes de direito, bacharéis de direito. Deus me livre de defender bandido. Uhum. Bacharel de direito. O operador de direito dizendo isso. Na época que eu advogava na área criminal, gente, vocês não têm noção do que é escutar o marido, o pai, o irmão falar assim, defender bandido. Quando eles dizem isso, é como se eu estivesse defendendo. Eu não me sinto assim, mas eles, quando eles estão dizendo isso, é como se eles estivessem dizendo: você está defendendo o crime que eles estão cometendo. Uhum. E Mas isso é falta de conhecimento, eu te falando. Quando eu era exatamente. eu pensava assim. Hoje eu falo assim, não, ele está defendendo por quê? Porque mesmo ele tendo errado, ele tem os direitos dele. O advogado está ali para garantir que a lei seja feita e não seja um abuso em cima daquela lei, né? Exatamente. E sempre eu dizia assim, eu não estou defendendo o crime. Eu estou defendendo a pessoa. Antes de ser um acusado ou um condenado, é uma pessoa. Podia ser eu, podia ser qualquer pessoa. Antes de ser um criminoso, entre aspas, ele é filho de alguém, ele é pai de alguém, ele é uma pessoa que ele tem direito à defesa. Mas esse crime que ele cometeu não tem defesa. A questão não é se tem defesa ou não. Às vezes o cara foi pego, um traficante foi pego. Quantas vezes? Eu já não fiz defesa de tráfico de drogas, que o traficante foi pego com 200 quilos de cocaína. Tráfico de drogas, não tem que falar que ele ia fazer uso pessoal disso. Então, é uma overdose, entendeu? Só que o que acontece? Lá na Constituição diz todo mundo tem direito à ampla defesa. Ninguém vai ser condenado antes do devido processo legal. E aí entra advogado. Antes de haver um processo, antes de haver uma condenação, tem que ter um processo, tem que ter uma acusação, tem que ter uma defesa. E pronto, eu só vou garantir que os direitos dele sejam... Só vou garantir os direitos dele. Quais são os direitos? Mas ele tem direito? Claro que tem. Ele tem direito a cumprir uma pena dentro do que a lei determina. Ele tem direito à dignidade mínima para cumprir a pena. Não é porque ele é um traficante que ele não é uma pessoa. E quais são as circunstâncias? Enfim, eu poderia ficar aqui falando... Não dá para fazer uma live só de direito criminal. Do jeito que você falou, já deu para a pessoa entender o que ela... Exatamente. Desmistificar isso que culturalmente a gente tem a respeito do advogado criminal. Né? E o que eu ia te falando? Quando eu comecei a fazer meu curso de constelação, na verdade, eu não tinha nenhuma pretensão profissional. A minha pretensão era uma imersão pessoal mesmo. Eu já tinha feito algumas constelações. Aquilo para mim tinha sido assim tão transformador na minha vida.
pessoal que eu falei, nossa, eu quero. E eu lia muito. Quando surgiu a oportunidade de fazer o curso, eu falei, eu quero fazer o curso para aprofundar nesse conhecimento pessoal. Não, eu não tinha nenhuma pretensão. E eu ia no presídio praticamente todos os dias. Gente, chegava no presídio, eu queria constelar todo mundo. Eu queria constelar os presos, eu queria constelar os agentes. Eu queria constelar todo mundo. Eu falava, não, é possível. Eu queria constelar os parentes, os familiares dos presos. Eu já imaginava, assim, workshops de conversa. Aí eu chegava lá no meu curso, eu falava, gente, esse povo precisa ser constelado. E aí eu falei, e a minha professora falava assim, não vai dar para você ficar com isso só para você, não. E eu falava, não, não quero trabalhar com isso, não. De repente, quando eu percebi, eu estava fazendo desenho, fazendo genograma, e estava colocando lápis, caneta, borracha, para o cliente. Faz de conta que você quer o pai, que quer a mãe. Eu estava constelando, sim. Eu falei, não tinha jeito de ficar com isso só para mim. E aí foi quando eu comecei a trazer a prática, a postura e o olhar sistêmico para o meu escritório. Eu acho isso muito interessante, porque agora o tribunal está aderindo, né, à constelação. Minas Gerais foi o primeiro. Primeiro, isso mesmo. Inclusive, estamos tendo palestras sobre, né? Acredito que você deva estar acompanhando. Eu também estou lá. E eu acho que é justamente nisso que a nossa profissão, às vezes, peca. Nós somos treinados a ser técnicos o tempo todo na faculdade, quando a gente sai para o campo, né, do trabalho. E eu acho que temos que ser técnicos mesmo, não podemos fugir disso. Mas também a gente tem que levar ao lado, humanizar esse atendimento. Porque às vezes o cliente traz para você uma questão que você, analisando friamente, é isso e ponto. Mas por que chegou até então? Por que não podemos tentar uma mediação? Por que não podemos entrar em contato com outra parte e não levar esse processo para o judiciário? Então, eu acho que às vezes falta muito essa questão do profissional querer resolver o problema do cliente sem que isso seja simplesmente um jogo de quem perde e quem ganha, mas que ganham todos. Então, exatamente. Eu acho que a constelação, o direito sistêmico, essa nova visão que está entrando, né? A gente sabe que vai ser uma caminhada longa até que seja realmente aderido, mas eu acho que já abre a cabeça dos profissionais, justamente nesse sentido. Eu acredito e trabalho, e eu e meus sócios no nosso escritório, a gente sempre trabalha com o melhor para o meu cliente. O que pode ser melhor para ele? É necessário uma demanda judiciária? Eu posso tentar, nós podemos tentar resolver esse processo de uma forma mais tranquila, sem que a gente tenha que chegar ao judiciário, porque nós sabemos que o processo é demorado. Então, eu acredito que a gente sempre tem que pensar no próximo. A Adriane me conhece, né, Adriane? Já sofri muito por isso, até fiz um processo de autoconhecimento justamente para eu aprender a lidar com isso. E quando a gente começa a valorizar o problema do outro, mas entender o motivo que chegou a estar no patamar que está, começa a ser mais leve. Então, assim, eu falo que até o nome do programa é esse, das pessoas que estão querendo entrar. Você precisa ter empatia pelo próximo, você precisa querer solucionar, você precisa saber se colocar no lugar do outro, mas você também tem que entender, e isso é do direito sistêmico, né, pelo pouco que conheço, que você também só pode ajudar a partir do momento que a pessoa te pede ajuda. Isso, até um certo ponto. No administratório, pode fazer tudo sozinho. Isso mesmo. Então, assim, uma coisa. Saber se colocar no seu lugar sem extrapolar, né? Isso. Mas um papel também de humildade, né, Raíssa? Sim, sim. Porque eu acho que talvez essa questão da desumanização ou não humanização que vocês falam vem muito desse excesso de poder, né, do advogado. Eu falo assim, eu dei aula em várias faculdades e existia o sofá do direito, de todas que eu fui.
O pessoal do direito não se misturava com os outros professores. É. É uma posição de tipo assim, sou melhor que todo mundo. Nosso meio é nosso meio. Eu vou falar com vocês, não foi em uma faculdade, duas. Em todas. Infelizmente. Sabe? Uma coisa assim, é uma postura que, querer ou não, as pessoas estão... elas estão reforçando que essa cultura continue. E vira uma cultura individualista, de egocentrismo, né? De arrogância. E isso distancia muito do que vocês estão falando. Que é da humanização, que é da humildade, que é de se colocar no lugar do outro. Não ser só técnico na lei, eu posso ser o melhor na lei, mas eu posso não ser humano. E Adriane, é uma ilusão, assim, na minha visão, claro, é uma ilusão os profissionais que acham que tem esse tipo de visão que não, nós somos autossuficientes. Não somos. Nós, advogados, nós dependemos do pessoal que trabalha no fórum, nós dependemos de todos os serventuários, do juiz que vai julgar a causa, do outro colega aqui que vai apresentar, do promotor. Então, assim, é um núcleo. É um sistema, né? Isso, exatamente. é um sistema. E é de relacionamentos. Sim, que vai fazer acontecer. Exatamente. Quando a gente fala de o sistema judiciário, a gente não está chamando, não é só esse sistema que o pessoal está acostumado a direcionar. É um sistema. Eu digo do sistêmico mesmo. Nós fazemos parte desse sistema também. E o direito, ele é multidisciplinar. A gente tem que entender, aliás, qualquer área, né? A gente precisa entender que uma andorinha só não faz verão. Isso é certo. E uma coisa, gente, é o seguinte. Eu percebo, né? Eu vim percebendo isso e vim entendendo, assim, que a gente percebe que as decisões judiciais, assim, da forma como vinham sendo, o padrão como vem sendo, né, as sentenças, elas já não atendem mais as pessoas. É justamente porque essa questão só técnica. É muito importante o advogado ser técnico? É claro que é. O advogado esse é o mínimo, né? Esse é o mínimo. Ele tem que conhecer a letra legal. Ele tem que conhecer a técnica, né, da lei. Mas ele tem que estar aberto à multidisciplinaridade. E estar aberto não é ele ser tudo, não. Ele tem que estar aberto a redes de colaboração. Eu, por exemplo, eu tenho psicólogas que eu indico, eu tenho outros profissionais que eu acho que são essenciais e que a gente precisa poder contar com outras pessoas, né? A gente que vão ajudar no processo, né? Que vão ajudar. Exatamente. Um processo bem-estar também. Sobre lei. Por exemplo, se a gente pegar um processo, um divórcio de um casal que tem patrimônio. Um bom patrimônio. E esse patrimônio, ele está envolvido em bens móveis, imóveis, aplicações. Eu vou precisar, gente, de um técnico contábil. Eu não sou contadora, eu não sou calculista, eu sou advogada. Eu escolhi o direito para não ter que fazer conta. Entendeu? O pessoal mas isso não merece o tanto tem que ler, não, viu? Quem estiver escutando aí, em compensação, as pessoas têm que fazer conta, mas tem que ler muito mais. Muito, viu? É isso aí. Não, sim, mas eu tô falando o seguinte, eu escolhi outro segmento, porque justamente eu não queria quebrar a cabeça com conta. Quando eu tenho que fazer cálculo complexo, eu não fiz cálculo, não. Eu vou ficar quebrando a cabeça com cálculo. Você precisa também de um psicólogo de casal, muitas vezes, para ajudar ali naquele diálogo. Aí, né? Exatamente. A criança, se tiver filho pequeno. Exatamente. O filho, ele precisa estar seguro do fim daquele casamento. A gente, né, a empresa, tem uma empresa no negócio.
A gente precisa, inclusive, às vezes, um advogado tributário para ajudar ali Mais um. na questão. Então, peraí, não, quem está fazendo advogado sou eu. Mas todos os outros profissionais, eles são essenciais para me auxiliar. E por que não me valer mão disso? Né? Eu não tenho que dar conta sozinha, não é a minha área. Mas não é o ter que dar conta sozinho. Eu acho que muitas vezes, pela minha percepção dessa vivência que eu estou te contando, tem ótimos amigos advogados, tem pessoas maravilhosas, e que, inclusive, nesses ambientes eram exceção, porque eram as raras que não estavam lá na turminha, são as raras que eu consegui conversar nesse meio, assim, que não fosse família. Eu vejo muito por eu sou, sabe? Eu dou conta. Sim. Não é nem o eu dar conta porque eu quero dar conta. É porque eu sou foda, sabe assim? Então, Adriane, mas que passa. Mas é muito ruim, porque você passa uma impressão muito ruim pro seu cliente, pro outro. Adriane, mas é isso mesmo. Quando eu digo eu não preciso dar conta disso, é isso mesmo que eu tô falando. O cara, ele entra nessa de eu tenho que dar conta. Não é que ele tem, é que ele fala, eu sei tudo. Eu sou advogada, eu sei tudo. Gente, previdenciário. Se alguém chega para mim e fala, por que eu não tô vendo? Fala aí um pouquinho, tá? Porque hoje a gente consegue falar de umas 4 horas aqui, porque tem também direito imobiliário, não tem? De cartório, direito imobiliário, fala? Não é? Além do tributário, olha todo o direito que a gente já colocou aqui. É extensa demais a área de atuação. É muito extenso. Eu falo que, assim, quem opta pelo curso de direito, assim, tem N possibilidades em que pode trabalhar. Eu sou previdenciarista. No escritório, a gente trabalha 90% do escritório é só voltado para essa área. Temos outros ramos, mas nós trabalhamos mais nisso. E eu falo que a gente cuida de todos os seus direitos referentes à previdenciária, né? A legislação. E você pode tanto trabalhar contra o INSS, que é o mais comum, você pode também tem o lado, né, pensão por morte, benefícios, aposentadoria, no todo, mas você tem também a previdenciário voltado para os servidores públicos, para os militares, para os regimes complementares. Então, assim, é um outro ramo que tem várias ramificações. Eu sou apaixonada, a gente trabalha muito aqui, né, com os ruralistas, com pensão por morte, para os servidores públicos também. Nós trabalhamos nessas duas vertentes. E trabalhamos com o cível. Eu falo que, assim, quando o cliente chega para você, geralmente o cliente chega numa situação crítica. Ninguém quer parar de trabalhar porque está doente. Todo mundo queria ter a saúde para trabalhar. É igual psicólogo. Quem é que me procura aqui porque está feliz? Eu vim te ver porque eu tô feliz. Não gente, quer. ninguém procura advogado que não. Não. Advogado é a última pessoa que você procura. Advogado e psicólogo. O negócio já tá lascado, porque o trem já tá, o leite já tá derramando. Ou então, por exemplo, também, uma coisa que nós fazemos muito, né, que na área de direito de sucessões, é quando uma pessoa falece, deixa bens, e aquilo tem que ser regularizado para que as pessoas possam vender, possam usufruir do que ficou. Então, são várias áreas, sabe, Adriene? E é muito interessante. Eu digo que a gente tenta humanizar, porque quando eu comecei a minha carreira, eu comecei na assistência municipal, que eu trabalhava para o município, a gente fazia trabalhos para a população que não tinha condição de contratar um advogado particular. Ali eu aprendi muito, foram, acho que não acredito, mais ou menos uns 6 anos, a gente vendo de tudo. Pessoas que querem divorciar, que têm bens, mas que os bens não estão regularizados, a gente tem que regularizar aquilo para depois regularizar outra coisa, para depois ter a dissolução. E aí tem aquele tanto de filho, a gente tem que regularizar a pensão. A minha colega deve ter passado por isso, a gente sabe o quão complicado é que as pessoas entendam que isso é demorado, não é rápido, porque não é só seu advogado, tem todo um sistema atrás que você tem que trabalhar. E foi até por isso que quando eu fui para o estágio, eu fiz estágio no Ministério Público por 2 anos e 3 anos no tribunal, que eu quis trabalhar com esse lado da profissão, que é justamente onde eu vejo que a gente consegue ter mais contato
eu digo, mais íntimo com o seu cliente e que você consegue, de fato, solucionar um problema que vai mudar a vida dele. Não é só igual o meu lado empresarial, que eu sou apaixonada. Fiz a faculdade toda achando que eu ia ser uma advogada empresarial, só trabalharia com isso. Eu trabalhei por algum tempo com isso, mas não é hoje o meu carro-chefe, né? Porque eu não Até tive... porque aí mesmo você trabalhando com direito empresarial, você tem que, além das leis, você tem que seguir a cultura da empresa. O seu jeito de trabalhar, como vocês trabalham no escritório, a gente tem uma autonomia de fazer o nosso trabalho, Isso. né, psicólogo também, do nosso jeito. Do nosso jeito. Você tem que seguir o código de ética, alguma coisa, mas você vai fazer do seu jeito, você vai humanizar, você vai atender da sua forma. Quando você está dentro da empresa, você tem que seguir a cultura de lá. Isso, né? mesmo, isso mesmo. E às vezes nem sempre você se identifica, né? Exatamente. Com a conduta da empresa. Você às vezes não tem os mesmos valores que aquela empresa. Exatamente. E quando você está trabalhando no seu escritório, você coloca os seus valores pessoais ali. E foi por isso que eu tive um período, né? Que eu fiquei totalmente decepcionada, porque eu tenho valores muito, muito consolidados. Eu sei muito bem o que eu quero para mim, as pessoas que eu quero ao meu redor, o tipo de gente que eu quero conviver. E às vezes você vê pessoas fazendo coisas que não tem porquê. Não tem motivo você querer prejudicar um colega, não tem motivo você querer passar para trás uma coisa com inverdades. Então, assim, isso não entra na minha cabeça. Eu fui ficando muito decepcionada. Até com o INSS mesmo, porque às vezes você manda o cliente lá para o INSS no administrativo, que é nem um processo judicial. Olha, ele está doente. O médico está falando. E o INSS não, ele não está doente. Eu estou vendo ele em pé e não dá o benefício. Então, aquilo ali vai te causando uma certa amargura também. Foi até por isso que eu comecei o meu MBA em Liderança e Coach, que eu estou me formando agora, né, Adriane? E foi a melhor coisa que eu fiz. Como a minha colega, eu também fui para o autoconhecimento, sabe, Carol? Chegou lá, eu apaixonei com o coach e fui vendo o quão a gente pode ajudar e melhorar as pessoas com o conhecimento que a gente tem fora do direito. Porque é muito diferente quando você vai no profissional que é extremamente técnico e só quer te passar a lei. Se eu falar para vocês, ó, a lei tal é isso, 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 vai ter um entendimento que talvez nem seja o que vai realmente valer ali na hora que a gente for trabalhar. Mas se a gente tem aquele tato de passar para o cliente de uma forma que ele entenda e que ele é trazido para o nosso universo, o cliente entende melhor qual que é a parte dele naquele processo. Porque o advogado não trabalha sozinho, ele trabalha com o cliente. Se eu te peço um documento, se eu te peço uma postura, dependendo do tipo de processo que é, olha, eu não quero que você tenha problemas com a polícia, vamos, né, supor que é um infrator. Se você não faz sua parte, não adianta esperar um milagre. E aquilo Então, que a gente fala, né? Você se conhecendo, você consegue até ter mais empatia com o cliente. Isso. Você sabe das suas mesmo. dificuldades, então você entende as dificuldades dele, você consegue entender Isso o lado mesmo. dele, né? E foi isso que o coach trouxe para mim. Foram 2 anos, né, Adriane, de muito estudo e muita roda da vida. E muita coisa que isso traz. É isso que eu falo que é a humanização, é o respeito pelo próximo, o respeito pelos seus colegas, pelos profissionais que te rodeiam. E eu falo que quem quer fazer o curso de Direito, venha, é ótimo. Você vai sofrer, você vai querer surtar, vai querer largar. Na hora que você quiser largar, vai aparecer outras oportunidades também. Isso aí. Ô, gente, então, porque assim, a gente tá com tempo, quase né? acabando aqui. Eu queria perguntar para vocês se existe alguma... Tem uma menina que fez uma pergunta, eu quero responder ela. Porque, assim, todo mundo faz o curso para exercer direito na parte privada, tem que fazer a OAB, né? Nem tanto para o direito público, a gente até já fez uma live aqui sobre direito público, nem o concurso não exige isso. Mas para qualquer área de atuação, a pessoa tem que fazer a OAB, não é isso? Sim. Então, aí tem uma pessoa que perguntou assim, e quem não faz OAB, que caminho tem? Olha, ela pode, por exemplo, a pessoa pode, de repente, não querer advogar. Ela pode fazer um curso de direito e falar assim, eu quero ser uma mediadora. Aí ela pode fazer um curso de mediação e trabalhar numa câmara de mediação, por exemplo. Pode ser judicial, pode ser extrajudicial. Ou a pessoa pode ter cargo de mediadora. Mediador, conciliador, não precisa necessariamente ser
advogado habilitado. Sim. Ela pode também prestar concurso para cartório. Inclusive, qualquer pessoa de Pode ser qualquer mediador. área pode ser mediador. Eu sei. Como a Raíra falou, a pessoa pode prestar um concurso para um cartório, mas aí também acaba sendo um concurso e acaba sendo uma área pública, né? Porque, assim, mas... apesar de pode ser privado, mas é um concurso. Então, então a OAB é só concurso e a questão da mediação. Fora isso, advogar precisa. Mas não são todos os concursos, Adriane, que é necessariamente você precisa ter OAB. Não, é o contrário. Você não necessariamente precisa ter OAB. Vários concursos você não precisa ter OAB. Isso não precisa. É opção para ela. Então, ou então, se ela quiser atuar em qualquer uma dessas áreas que a gente citou, né, que nem são todas, ela precisa de ter OAB, né? Mas um conselho que eu daria para ela era já fazer o curso e já ter sua OAB, mesmo que ela não comece a exercer. Só deixa ela. Porque às vezes ela vai testar outras coisas, que tem outras possibilidades, e não vai ser o que ela quer. E conforme vai passando o tempo, mais complicado fica você ser admitido na ordem dos advogados, porque quando você faz a prova, abrange todas as matérias que você viu durante 5 anos. Não é uma prova de brincadeira, não. Não é brincadeira, não. Você faz uma primeira fase fechada e depois você escolhe uma área específica para fazer uma prova aberta. Né? Então, se eu fosse eu fazer acho que todos os superiores deviam ter a prova. Eu acho também. Além de ser uma prova difícil, de um nível difícil, era uma prova, como a Raíra falou, atual, assim. É o que você viu ali naqueles últimos 5 anos. Se você deixar passar muito, tem lei que muda. A gente tem lei que muda. Pra você ter uma ideia, quando eu terminei a faculdade, tinha entrado em vigor, estava entrando em vigor o Código Civil de 2002. Eu tinha estudado a faculdade inteira o outro Código Civil. E aí, para a prova da UAB, ia cair o Código de 2002. Então, assim, ele entra em vigor e a gente, no último ano, eles fizeram, tipo assim, um apanhadão. Por quê? Porque a gente ia prestar o AB e a gente precisava disso. Mas é muito importante aproveitar mesmo que está tudo fresquinho na cabeça. Até aquelas mães assim, de fazer prova, né? Porque você está na faculdade, você ainda está com uns macetes. Porque senão vai ficar com. E outra coisa que assim, uma pessoa tem que ter consciência se vai entrar no ramo, Adriane, primeira coisa, se você vai estudar a vida inteira. Eu tenho 10 anos de profissão, eu trabalhei a minha vida inteira nessas áreas que eu já mencionei, e em outras também, e agora em dezembro entrou em vigor uma lei nova da Previdência, e eu estou aqui fazendo reciclagem novamente, uma nova pós. Então é sempre investimento e sempre estudo. Você nunca vai parar de estudar. Se você parar de estudar, você não vai ser um bom profissional no mercado. E vão vir outras pessoas que vão ocupar aquele lugar. Eu não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não te ouvi. Eu tirei o fone porque estava dando um eco aqui, nós três. Estou falando em qualquer área, a gente tem que ter essa questão da reciclagem contínua. Mas a área de vocês é essencial, porque existe. É essencial. Então, se a pessoa, igual você falou, se surgiu uma lei e a pessoa está lá, ela vai ter uai, mas essa lei é nova, às vezes aqui, hoje em dia, o cliente já sabe, porque ele já jogou no Google, o Google já respondeu. Então, às vezes, se você não estudou, o cliente vai falar com você não conhece isso aqui. Ainda tem pior, Adriane. Tudo que ele pode. E ainda é pior, por exemplo, eu vou defender minha área, né? Previdenciário. Você pode ver que na mídia, né? A gente vê que a questão política no nosso Brasil, no nosso país, né? Tá assim, muito aflorada. Então você vê na mídia pessoas falando, você nunca vai aposentar, isso, sabe, umas coisas radicais. Isso não existe, gente. Não é assim. A lei vem mudando aos pouquinhos, claro que foi uma reforma maior agora no final, mas não é assim. Procura um profissional, ele vai te orientar. Pensa que você vai precisar aposentar, então comece a pensar isso agora, quando você está trabalhando. Eu tenho certeza que se você for um bom profissional, vai te orientar de uma forma que você vai guardar o que você precisa, vai contribuir da forma que precisa, né? Cada caso é um caso. Mas assim, não vai só pelo que a mídia coloca.
A mídia coloca o que vai dar like, o que vai dar. Isso. Né? Não, e assim, a pessoa também tem que se informar, né? Não, a gente não tem que Isso. ficar, eu falo isso lá em casa direto. Gente, vocês acreditam em tudo que aparece no telefone. Não é Então, assim. assim, vamos ter senso Você crítico sabe para que é as uma coisas coisa, também. a Raíra falou uma coisa importante, né? As pessoas escutam, e aí chega lá no escritório, doutora, então, mas eu ouvi falar que eu não vou conseguir aposentar. E ela fala, não, vamos fazer um planejamento aqui, né? De aposentadoria, aí a pessoa sai de lá e fala assim, ela só quer tomar meu dinheiro. Isso Nossa, mesmo. Mas a televisão não, a televisão tá certa. Não é, gente. Não é. Não, Não é é, assim. mas assim, não é assim que acontece. É assim que Quantas vezes acontece. eu falo assim, gente, vamos fazer um pacto pré-nupcial, vamos fazer um planejamento sucessório. Aí o povo fala assim, não adianta. Ela Não só adianta. visa bens. Na hora do divórcio, vai dar ruim do mesmo jeito. É. Não vai dar ruim. Você já fez alguma vez um pacto pré-nupcial bem feito? Uma coisa que as pessoas podiam, assim, né, aderir mais é consultar o seu advogado antes do próximo passo. Tem um advogado que seja da sua confiança, com quem você possa trocar, né? Que você vai, com certeza, vai ter muito mais tranquilidade no decorrer da sua vida em todas as questões, porque a gente mexe com várias questões. Então, quando a gente não estuda 5 anos e faz pós de 2, de 3, de 4 anos, à toa não, gente, porque realmente precisa. Igual eu tô terminando um MBA de liderança e coach, foram 2 anos, tô vindo de outra pós de 2 anos, então assim, às vezes... Só não fez outra porque eu barrei. Eu só não fiz mais uma porque ela não deixou. A gente está sempre buscando, né? É que nem a Raíra falou, não para, a gente não para, tem que ser. Mas para a gente ser um bom profissional, a gente não para. Por exemplo, eu mesma, eu já contei isso para a Raíra. Eu tive que fazer uma promessa para mim mesma que eu não ia fazer curso nenhum esse ano que não fosse só para mim. Tipo, Adriene, não mãe, Adriene mulher, entende? Porque se deixar, porque eu quero mesmo, a gente tem que ser conhecimento, a gente quer ser melhor, então a gente quer enriquecer o nosso trabalho para a gente sim ter diferencial competitivo, que é a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês. O pessoal perguntou como é que é montar um escritório depois que forma? Como é que é isso, essa dificuldade? Como é que é começar? É ótimo e é triste, porque você vai... Primeira coisa, você tem que ter muita coragem. E entender que tem sol para todo mundo. É o que eu falo aqui na minha comarca. Todos os nossos colegas que chegaram, eu faço parte aqui da diretoria da OAB. Sempre quando chega um colega novo, eu sempre deixo bem claro, ó, conte comigo o que precisar e seja muito bem-vindo, porque eu acredito que tem sol para todo mundo, tem serviço para todo mundo, tenha extremamente ética com o seu cliente e com os seus colegas. Eu acho que isso é muito bem visto em qualquer profissão. O que você faz fica marcado, a gente não esquece, infelizmente. Tem que ter coragem. Você vai montar seu escritório, você vai ficar alguns meses com 1 ou 2 clientes, mas conforme você for mostrando o seu trabalho, o seu empenho e a sua responsabilidade, os clientes vão vir. Né? Até porque... E quanto mais estágio a pessoa fizer também durante o curso, melhor, né? Mais confiança ela vai tomando, né? Mais ela vai conhecer nas áreas. E gerir, assim, passar por vários lugares no estágio, não só pela advocacia, sabe, Adriana? Eu acho muito importante a pessoa ir fazer um estágio no fórum, fazer um estágio no Ministério Público. Isso. Se puder fazer um estágio na assistência, né? Na assistência municipal, ou defensoria municipal, ou estadual, é muito interessante para você ver as várias faces daquele sistema. E do que você aprende na sala de aula, né? Pra você saber lá na prática como é que funciona. Porque às vezes é diferente, Porque depende de quem tá gerindo aquele lugar, é diferente. E depende de onde você está, você vai ter uma visão. Então é muito diferente. Eu vou sobre esse assunto, eu digo o seguinte. Primeira coisa, um escritório de advocacia é uma empresa. É uma empresa. Então, não é só um escritório. Quando a gente monta um escritório, a gente está empreendendo. Exatamente. E a gente precisa ter consciência disso. Mas... Só que no curso ninguém é formado para ser empreendedor, né? Você tem que aprender aos poucos lá fora. Exatamente. Mas uma coisa, eu demorei um tempo para montar o meu escritório, porque eu achava que era muito difícil montar um escritório. Eu não tinha pai advogado, eu não tinha tio advogado, eu não tinha ninguém advogado, então eu achava
E, nossa, ia ser difícil demais. Então, os meus primeiros passos foram buscar trabalhar com alguém. E aí, quando Que não é ruim também, não. Não Não é ruim também, não. Mas quando eu montei meu primeiro advogado, meu primeiro escritório, eu fiquei trabalhando durante 2 anos para os outros. Não foi ruim, eu aprendi muita coisa. Eu me lembro do meu primeiro dia de trabalho no escritório de advocacia, meu primeiro dia. Chegar para mim e falar, toma aqui os processos. Oi? Eu sou advogada, eu tenho um AB, mas o que é isso? Como o processo vai para a secretaria? Porque isso também eu não aprendi no Estado. Aí eu tive que ir no fórum, tive que ir uma audiência, eu levei um tombo na escada do juizado especial aqui, de tão nervosa que eu estava. Eu escorreguei um lance de uns 20 degraus, assim, fui parar lá embaixo, uma pilha de processo na mão. Eu não sei o que foi pior, o que foi mais vergonha. Foi o povo me pegando lá embaixo, ou foi eu caindo de fato. Mas, enfim, a gente supera. E aí, 2 anos depois, eu montei o meu escritório. Porque eu não aguentava mais trabalhar com os outros. Eu fazia muito. Eu fazia tudo sozinha e eu não ganhava nada. Eu ganhava muito pouco. Era tipo assim, imagina que eu trabalhava, o que eu trabalhava, do jeito que eu trabalhava, se eu trabalhasse sozinha, eu ganharia tipo 10 mil reais. Então eu ganhava 1.000. Eu falei, não, gente, essa conta não tem nada, tá muito fechando. E aí eu falei, eu vou montar meu escritório. Mas aquele primeiro passo foi um passo assim, eu vou montar agora, porque agora tem segurança. Mas eu sempre falei, sempre disse para as pessoas, não tenho medo. Coragem. Não tenho medo. Tem que arriscar. Assim, hoje, ou daqui 2 anos, vocês vão ter que começar. E o começo vai ser sempre igual. Você não vai ter cliente, você vai ter que pagar a conta do escritório sem ter cliente. E você vai ter que esperar vir receita para o escritório. Então, se for hoje, se for daqui 2 anos, vai ser igual. Ah, mas daqui 2 anos eu já não tenho dinheiro para montar um escritório. Será mesmo? Porque durante o tempo que eu trabalhei, eu não consegui juntar dinheiro para ir. Não, e aqui, a gente está numa fase muito boa agora, inclusive, porque tem muita coisa online, né? Então, fisicamente, inclusive os processos. processos. Escritório, é só começar, né? Inclusive os processos, Adriane. Aí. Exatamente. Antes a gente tinha que ir ao fórum para ver o processo. Existe ainda, nós aqui temos muitos ainda. Porém, hoje está tendo a virtualização dos processos, né? Que é o famoso PJE. Então, a gente ingressa com a ação tudo judiciário, tudo online. Né? O processo é todo movimentado online, inclusive temos audiências online, o cliente vem no nosso escritório, do escritório que é feita a audiência. Então, assim, hoje em dia, para advogar, está muito bom. E tomara que tá mais fácil. Então, por exemplo, É. a gente está no meio de uma cultura que está todo mundo em home office. Então, é muito mais fácil fazer uma chamada de vídeo com o cliente, não ter que gastar igual falou. Isso é um detalhe. Isso é importante, isso que você falou. Montar o seu próprio escritório. O que significa montar o próprio escritório? Significa ter uma estrutura cara? Não. Não. Significa ter um puta escritório lindo, maravilhoso, né, Raíra? a gente está começando. Não. Significa o seguinte. Olha, gente, eu já tive escritório de todo jeito que vocês puderem imaginar. E eu já atendi cliente de todo jeito que vocês puderem imaginar. Eu já atendi cliente, eu já saí daqui de Uberlândia e atendia na região aqui. Eu atendia cliente debaixo de uma árvore, dentro do carro. Não, tudo que vocês puderem imaginar, eu já fiz, assim. Tudo com ética, respeitando o cliente, respeitando os colegas, mas assim, eu nunca medi esforços. E é isso que é diferente. Fazer acontecer, né? Hoje em dia, eu já tive escritório grande, eu já tive escritório pequeno, já fechei escritório, já abri de novo, fechei, já tive uma sociedade de advogados. Hoje, e fiquei 2 anos agora no home office. Fechei meu escritório, sabe o escritório dos sonhos? Eu tinha escritório dos sonhos.
Mas aí os meus sonhos mudaram. Fechei o escritório, vendi tudo e falei, vou esperar o momento de ter o meu espaço. E já não era um escritório mais, era um espaço. Hoje o meu escritório ele tem uma cara completamente diferente. Não parece um escritório, parece mais uma sala lá de casa. Que é justamente para atender o cliente com essa pegada mais acolhedora, mais humanizada. Com olhar sistêmico. Isso, justamente. E aí, mas eu passei 2 anos atendendo um cliente na cafeteria. Justamente. Vendo, gente? Isso que eu queria falar aí, ó. Respondeu, gente. Eu também, por exemplo, eu tenho uma sala, já tenho muito tempo e tal. Mas independente disso, pelo menos quem estiver em grandes cidades, mais ainda, que tem coworking. Você aluga o horário, você quer pra ver se atendi muito em coworking. Muito fácil hoje, né? Assim, sabe, porque as pessoas estão abertas para isso. Talvez se fosse anos atrás, não. Com a pandemia, as pessoas tiveram que se abrir para isso. Né? E eu falo... Teve gente que se abriu na marra. Então, é oportunidade, é fazer acontecer. É o que você falou, é correr atrás e fazer acontecer. E hoje vocês têm... o papo tá bom, se deixar a gente vai ficar umas 3 horas aqui. Mas, então, Adriane, eu quero só dar não estou enterrando, não. Eu ia fazer a última pergunta aqui que a pessoa fez. Só uma coisinha, assim. Porque a gente está falando para várias pessoas. Vocês estão em BH, né? Isso, as duas, né? A Uberlândia não, eu estou no Uberlândia. Então, Uberlândia e BH são cidades grandes, totalmente diferentes da ótica que eu tenho. Eu venho de uma cidade do interior, menor. E mesmo sendo uma cidade pequena, a gente é isso aí, sabe? É começar. Você tem que começar. Você tem que colocar a sua cara para aparecer. E abrir o escritório da forma que você pode abrir. E também tem... quando a gente começa, no decorrer da nossa profissão, a gente também pode trabalhar, porque o Estado, ele contrata advogados que ele vai pagar quando não tem, né? A famosa nomeação, que é onde também muitas pessoas começam, sabe? Você faz lá a inscrição no site do tribunal e o próprio fórum vai nomear um advogado que trabalha ali naquela comarca para defender, né, em algum processo, fazer a sua atuação no processo. Posterior, o Estado vai fazer o pagamento, sabe, Adriane? É uma outra forma de você começar. Exatamente. Então, você segurando ali as pontas da isso. Então, assim, você tem várias vertentes. Se você quer trabalhar com advocacia, você pode ir com calma, que as portas vão se abrindo e vai dar tudo certo. No começo parece que não, mas depois vai dando tudo certo. É plantar para colher, né? Isso aí. E não desistir. Exatamente. Não desiste. Quando você estiver desesperado, achando que a advocacia não é para você, respira. Porque, às vezes, a advocacia, do jeito que você está executando, não é. Mas você pode fazer diferente. Aconteceu uma menina que me procurou outro dia, que está fazendo doutorado em Direito. Ela fez graduação em Direito, disse que no 5º período ela ficou meio dúvida, continuou, fez pós, fez mestrado, fez doutorado. E eu falei com ela assim, você tem certeza que você não gosta do Direito? Só isso que eu perguntei para ela. Porque eu fiz um estágio num tal lugar e não gostei da gestão, o pessoal era muito disso que a gente estava falando. Eu falei, vem cá, uma pessoa que faz doutorado na área, é impossível que ela não goste do direito. Então, o que você está falando é a forma, é o lugar que ela esteve, foi o estágio que ela fez, as pessoas que ela conheceu. Ela não precisa desistir do direito por causa de uma ou duas experiências negativas que ela teve. Porque eu falei, olha, qualquer outra pessoa não faria nem a pós-graduação, você fez pós, você está fazendo doutorado. E outra coisa, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Eu não preciso ser advogada. Eu não preciso ser defensora pública, eu não preciso ser juíza, eu não preciso ser promotora, eu não preciso ser delegada. Eu posso seguir a carreira acadêmica. Eu posso ter feito direito, amar o direito e seguir a carreira acadêmica. Essa moça, por exemplo, ao que parece, ela tem uma questão muito grande, ela está lá no doutorado já. Ela pode amar o direito, assim, ó, aqui. De repente, ela está precisando de praça de aula. Isso aí. Adriane, eu até vejo você falando com ela. Até me pus na posição dela aqui.
Você vai parar de fazer Não, isso? ela foi indicada por uma amiga minha psicóloga. Ela, a primeira consulta, já resolveu a questão dela. Eu já resolvi, ela nem voltou mais. Eu falei, gente, o que será que aconteceu essa menina? E essa minha amiga psicóloga falou, nossa, Adriana, ela gostou tanto assim. Você já resolveu a questão dela, não era nem na consulta, era naquela apresentação. Eu tava apresentando como vai funcionar. Eu não aguento, eu já. Pronto, ela já resolveu o problema dela. Eu falei, como assim já resolveu o problema? Já resolveu o problema dela. Porque às vezes é isso, é um ponto de vista diferente que você tá tão, igual você falou, você idealiza ter X clientes, você idealiza o trabalho assim, chega lá, a realidade é um pouco diferente. E por isso que eu gosto do estágio. Eu falo, gente, então entrando para a faculdade, quanto mais cedo você começar um estágio, mais áreas você for, mais certeza você vai ter. Depois, o que é para você, o que não é para você. Né? Porque aqui a gente está com previdenciário, privado, civil e criminal, que a gente falou do direito sistêmico. Mas tem direitos, tem bilhões de áreas do direito. É muito né? extenso. Fora o público, das carreiras públicas. Então, assim, independente, mesmo não sendo na carreira pública, no privado tem área, é muito extenso, né? A área de atuação. E uma coisa muito importante é o seguinte, as áreas no direito, elas estão muito interligadas. Por exemplo, quando a gente fala de civil, e aí a gente fala do direito imobiliário, empresarial, a gente está falando do civil, contratos, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, de sucessões, até o previdenciário mesmo, na minha opinião, está muito ligado com o direito de família. Eu, por exemplo, atuo, eu sou uma advogada familiarista, eu me apresento assim como advogada familiarista, mas não me fala de fazer aniversário, não. Eu não faço. Não eu faço. Já amo. Você gosta? Raíra gosta, porque ela é de processo, então. Tá vendo? Eu não faço. A pergunta Aqui que eu no ia fazer, escritório, inclusive, para encerrar aqui, que eu sempre faço é: quais habilidades, competências que tem que ter um advogado? Aí eu acho que vai variar muito da área de atuação. Mas existem aquelas que são imprescindíveis em qualquer área. No divórcio. Eu sou negocial, eu estou no divórcio. Então, mas assim, existem habilidades, independente da área que a pessoa for atuar pelo direito, existem competências e valores ali, não só valores, mas habilidades e competências imprescindíveis, independente da área. O que a pessoa não pode deixar de ter se ela quiser fazer direito? Ou deixar de gostar? Eu acho que humanidade. Humanidade, ok. Eu concordo que a pessoa tem que ter humanidade. Eu acredito que ela tem que ter empatia. Empatia. Eu acredito muito que ela tem que ter um valor de justiça muito aflorado. E eu não falo no sentido da pessoa querer fazer justiça só pelo seu ponto de vista, não. Eu falo a justiça no todo. Porque não é só ganhar. O processo é bem solucionado quando todas as partes saem satisfeitas. Claro, a gente entra para ganhar, mas nem sempre é só um lado que ganha. A gente tem que ter esse entendimento. E eu acredito humildade também, né? Isso, ter humildade. É muita humildade. Uma palavra que me vem na cabeça é respeito. É muito aquela coisa, a gente fala muito, né, de direitos e deveres fundamentais. Quando eu falo de direitos e deveres fundamentais, me vem muito a questão de respeito. E não é só respeito pelo próximo, uma coisa, né, que parece quase clichê. É uma coisa mesmo de respeitar a solução, respeitar o resultado. É como a gente falou. A solução, ela tem que ser uma boa solução. Ela tem que ser boa para ambas as partes. Quando a gente fala, por exemplo, em fazer um acordo, a gente fala de ambas as partes cederem. E quando a gente for, tem que ceder. Não adianta. Às vezes eu vejo clientes que fazem assim, eu estou disposta a fazer um acordo. Só que para fazer um acordo, ele quer que a outra parte abra mão de tudo. Não é assim. E não é assim. Então você quer fazer o acordo do meu jeito, né? Exatamente. Isso não é acordo. Isso não é acordo. É só dizer, eu quero fazer um acordo, mas isso não é fazer um acordo. Mas isso entra muito também no poder de convencimento ou de argumentação do profissional, sabe, Adriana? Então, o profissional, a pessoa que está almejando essa profissão, ela também tem que desenvolver esse lado de argumentar,
né, de ser ético, de verbalizar e de uma forma... Inteligência emocional, né? Isso. A inteligência emocional é imprescindível, principalmente quando a gente trabalha em questões familiares. Porque se você não tiver uma inteligência emocional, você deixa o seu cliente te levar e você não pode fazer isso. Você que tem que conduzir a situação, né? Então, a inteligência emocional também é muito prescindível. E uma boa oratória, estudar o bom e velho português. Gostar de ler, né? Gostar de Gostar ler. de olhar livro, né? De escrever. De estudar, ler. porque Eu já isso tive que é a jovem que profissão. falou assim, fazer direito porque tem que ler demais. Eu falei, uai, como assim? Com coisa que as outras profissões também não tem que estudar. Não. Tem coisa que você não tem que estudar, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante, e isso, inclusive, eu falo muito quando eu estou falando a respeito da advocacia sistêmica, até das constelações no judiciário, eu sempre digo o seguinte: o advogado, ele é o começo da boa solução. Tem gente que acha que as partes... inclusive, um dos princípios da mediação é o protagonismo das partes. Mas um elemento fundamental para que esse protagonismo seja exercido é o advogado, né? A prática, o exercício da advocacia, do profissional que está ali auxiliando, assessorando aquele cliente. Porque, muitas das vezes, o cliente ele não está em condições, até emocionais, de ser tão protagonista assim. Muito embora eu defenda, inclusive, esse protagonismo, que, inclusive, o processo é do cliente, ele tem que tomar as rédeas do processo, eu estou ali como auxiliar técnico. E eu preciso, às vezes, falar para o meu cliente, olha, peraí, deixa que essa parte técnica eu tomo conta. Mas é muito importante o papel que a gente faz desde o momento em que o cliente chega no escritório. É muito importante. Porque é ali, naquele momento que o cliente entra no escritório, na minha opinião, na minha humilde opinião, é que define a maneira como vai ser conduzido o processo. Eu concordo. Se o cliente vai estar aberto a um acordo, muitas vezes o cliente chega aqui no escritório, tipo, não, não, não. E de acordo com o que a gente vai conversando, de acordo com o que a gente vai falando, ele vai se abrindo. Até porque a gente tem que ter responsabilidade dos desdobramentos daquela questão, Adriane. Porque uma questão familiar simples pode simplesmente terminar no homicídio. Não, então, isso que eu ia falar agora, você tem um papel muito, muito importante nisso, né? Porque tem pessoas que às vezes podem incitar algumas coisas, né? Dependendo do papel do profissional. Em vez de ele acalmar, apaziguar, e que é muito... ele é isso que ele tem que fazer. E é muito essa questão, Adriane, do profissional não levar em consideração o sempre ganhar. Você tem que ver o bem-estar do seu cliente e o melhor desenrolar do processo. Porque se você já começa a colocar essa mentalidade, né? Essa ideia na cabeça do seu cliente, isso pode de sempre ganhar, e às vezes o seu cliente não tem razão, igual ela está falando, mas no sentido assim, eu vou ganhar, né? Porque eu sinto que às vezes alguém pega a causa como se fosse dela, fala assim, eu vou ganhar, e aí eu vou te falar. E aí você estraga a vida das pessoas. E esse eu vou ganhar, ele tem vários desdobramentos, né? Não necessariamente eu vou ganhar, eu vou ganhar. Não necessariamente a gente percebe que é medir força, né? Isso, é isso que eu tô falando. Quer ver um exemplo disso que acontece muito? O cliente chega um caso de violência doméstica. O cliente chega no escritório de advocacia, a mulher que sofreu violência doméstica tem uma criança. E a gente vive discutindo a questão de por que as mulheres não buscam ajuda.
Essa situação, inclusive, estou colocando aqui, é uma situação que aconteceu e que a gente até discutiu no grupo lá da Comissão de Direitos a mulher que é agredida, ela sofria ali violência e tal, e um dia a advogada resolveu escutar ela. Fulana, o que você quer? Por que você não busca ajuda? Aí ela disse o seguinte: todas as vezes que eu pensei em buscar ajuda, eu tive medo de tirarem o direito do meu filho de aprender. Por quê? Imediatamente, a mulher chega na delegacia, faz uma denúncia de violência doméstica, chega no advogado pedindo ajuda. O que o colega faz? Não deixa nem a mulher falar o que ela quer. O que você quer? Não pergunta o que você quer. Já diz: não, eu vou tomar as medidas necessárias. Aí entra com um pedido de medida protetiva que é extensiva ao filho. Não necessariamente a medida protetiva deve ser extensiva aos filhos. A questão de violência doméstica, na minha opinião, e aí é uma opinião inclusive sistêmica, e não é só sistêmica, é familiarista, ela não deve ser, ela é personalíssima, ela não deve ser extensiva aos filhos, assim, de modo cego. Nós vamos manter uma visitação assistida, nós vamos ver. Muitas e muitas vezes, eu já vi casos em que o pai era o melhor pai do mundo e batia na mãe. Por isso que não desqualifica cada caso é um caso. Enquanto marido, não. Sim, não, peraí, Raíra, eu não tô falando que todo caso é assim, eu tô dando um exemplo. Isso mesmo. Ela tá dando exemplo do profissional que não escuta o cliente. Só foi na demanda e escutou. E aí? Então, justamente é o ouvir o cliente, porque às vezes a gente aprende, direito do divórcio, vai ser assim, assim, assim. Não! Cada caso é um exatamente, cada caso é um caso. Não ser generalizado. E aí o que acontece? Quando a gente fala, né, que o profissional vira aquela briga, às vezes a pessoa, essa mulher na verdade, nesse caso específico, ela falava assim: não, eu não quero uma medida protetiva contra o meu filho. Eu tenho medo de dar uma medida protetiva e impedir o pai de ver o filho. Eu não quero isso. Eu só não quero que ele chegue perto de mim. Mas em relação ao nosso filho, tudo bem. Ele vai lá na casa da minha mãe, vê a criança, não tem problema. Eu só não quero que ele chegue perto de mim. Ele fazia violência psicológica com ela, violência física. Então, você percebe, é isso que a gente está falando, o movimento todo começa quando o cliente chega no escritório. É o advogado que define o desdobramento. E aí, o que acontece? E essa escuta é muito importante, né? Isso, essa escuta para além do julgamento. Ou isso. E tal. Num caso em que o advogado não escuta o cliente, porque é aquela história que a gente falou ali atrás, onde que eu tô, né? Aquela história que muitos colegas têm. Porque eu tenho conhecimento técnico e você não tem. Quem sabe que sou eu. Esse lugar, ele faz um movimento com o advogado que ele não é genuíno. O advogado, ele não está ali para ser dono da causa do cliente, ele está ali para auxiliar o cliente, para assistir o cliente, para estar a serviço do cliente. E aí aquela história que a Raíra falou. Se o negócio começa errado, vai dar errado. Vai dar errado. Eu vivi isso no escritório, sabe? Assim, é uma situação que marcou muito. Então, assim, e foi bem no começo. Então, é uma coisa que eu sempre tenho muito cuidado. O meu primeiro atendimento é sempre marcado com horário maior, para que o cliente possa me contar desde
quando plantou a semente, para eu entender da onde surgiu aquilo. E com esses, né, eu fiz várias pós, mas com o último MBA isso me ajudou muito, que é justamente você ter a habilidade de se conhecer, mas também de né, entender o que o outro Escutar quer o te outro, passar. né? Com outras vertentes que às vezes no direito a gente não tem. Então isso é imprescindível, é imprescindível. E é muito bom quando você trabalha com colegas no processo, né? Mesmo do lado adversário, que tenham esse mesmo pensamento. Né? O processo flui melhor, as audiências são mais tranquilas e tudo se resolve da melhor forma. Então, quanto Ô, mais gente, profissionais terem consciência, melhor. o papo tá ótimo. A gente já Tá leva 1 hora e ótimo. meia de live. É. Nós vamos fazer a última pergunta do Guilherme aqui. E aí, gente, quem está assistindo a gente, depois quiser entrar em contato com as meninas, tirar dúvida comigo, a gente está à disposição. Né? À Porque senão a gente fica disposição. aqui 3 horas. Pode mandar, a gente responde. O Guilherme perguntou assim: em algum momento foi necessário recusar a causa por não se sentirem confortáveis com a questão? Várias vezes. Várias vezes. E aí que entra a maturidade profissional, Guilherme. O que acontece? Você falar não para uma questão que às vezes não é do seu conhecimento total, que você não esteja à vontade para lidar, é muito mais ético e muito mais profissional do que você pegar uma causa que você não está seguro e conduzir de qualquer forma. Então, o conselho meu é ou pegue porque você tem condições de resolver e de dar a melhor assistência técnica para aquele cliente, ou então indique um colega que saiba trabalhar naquela área. Então, Outra coisa, isso é muito valorizado. nem sempre dizer não para aquela causa significa falar para o cliente. Não. Muitas vezes, você, no atendimento, quando você atende o cliente, você já está dizendo não para o cliente. Porque o cliente ele não quer escutar o que você tem para dizer. Ele quer escutar o que ele quer escutar. Uhum. E se você não fala o que ele quer escutar, ele não gosta. Não. E se ele ficar. Mas aqui acontece na terapia também, sabia? A Raíra, claro! Que eu vejo que não tá fazendo movimento, eu falo assim: olha, sinto muito, mas eu não vou continuar te atendendo, eu não vou te atender. Não por causa de falha técnica, porque eu vejo que a pessoa só quer falar que tá vindo aqui. E não tá e às vezes. Isso 90% ainda é assim, então para mim não tem sentido, porque para mim o meu sentido é de ver você desenvolvendo. Para você desenvolver, você tem que querer fazer sua parte. Se você não vai fazer sua parte, milagrosa eu não sou, santa também não sou. Então, vamos encerrar. E não sou sua mãe. Isso aí é questão ética mesmo que vocês falam. Porque às vezes, por dinheiro, por necessidade, a gente acaba ficando. É à toa que eu demorei para clinicar. Que eu falei que eu queria clinicar numa fase da minha vida que eu não precisasse de clinicar. Que clinicar fosse uma das coisas que eu fizesse. Porque às vezes, essa questão da ética mesmo tem que ter algum sentido pra gente. Ele aproveitou na pergunta de vocês e ainda perguntou assim: como vocês lidam com feedback por exemplo, falando do meu, né, que não tem nada a ver com direito, mas que o cliente também não quer escutar aquilo que você está falando para ele. Ele não quer escutar. Então, eu já dei feedback para cliente que não queria mais atender e a pessoa ficou assim: como assim? Tô te pagando. Não é assim, né? A gente não faz tudo por dinheiro. Aí ele perguntou assim: como vocês lidam com o feedback ao cliente em caso de perda de causa? Quando vocês não ganham a causa. Então, só uma coisinha, que às vezes você pega um cliente lá atrás que você não quis falar não, e vai ser um cliente problema para você. Então, pense muito antes. Porque se não te ouviu na primeira consulta, vai ser problema. Ele não vai te ouvir nenhuma outra. Eu diria o seguinte: desequilíbrio, né? Entre dar e receber. Você pega o cliente que você não queria, fica pesado. E aí você carregar aquilo. Não flui. Nada dá certo. E a questão também de você falar para o cliente que, né, a demanda não foi favorável é extremamente técnico, Adriane, porque eu, pelo menos quando não dá certo alguma coisa, às vezes no decorrer do processo você já tem consciência que aquilo vai para um caminho que você não está querendo. Claro, a gente tenta de todas as formas ganhar, mas nem sempre é possível. Então, você senta e explica para o cliente: olha, infelizmente você não preencheu os requisitos, não deu certo.
E aí, claro, tem alguns que entendem, né? E tem outros que não, que vai falar mal de você, vai falar que você não é um bom profissional. E tudo bem, desde que você tenha feito o seu melhor, você tenha Porque aí dado você fica com o a seu consciência melhor. tranquila, né? Consciência tranquila. E se quiser Sabe, tentar de novo, procure, né? E tente é, novamente. E sabe uma geralmente vai coisa dar errado que de novo. E é geralmente vai dar errado de novo. uma coisa que é isso que a Raíra falou do falar para o cliente tranquilamente, né? É, a postura sistêmica, ela me traz muito, ela retrata muito para mim essa situação. Quando eu me coloco apenas no meu lugar de advogada, e quando eu digo apenas, não é diminuindo o meu lugar de advogada, é Fazendo o me seu papel colocando naquele no lugar. lugar de advogada. Eu não sou mãe do cliente. A mãe quer salvar o filhinho. A mãe fala assim, filhinho, a mamãe vai fazer tudo para você. Posso deixar que a mamãe resolve. A advogada não. A advogada fala, eu vou cuidar da sua situação. Eu vou te auxiliar tecnicamente, juridicamente nessa situação. Quando dá uma improcedência num processo, a gente tem liberdade para falar para o cliente. Olha, o juiz julgou improcedente. É diferente de quando eu pego o cliente no colo e eu sempre faço esse exercício nas palestras e nos cursos que eu dou. Existe uma tendência de a gente colocar o cliente no colo. Passar Porque a mão, o cliente, né? quando ele chega no nosso escritório, ele não está procurando um advogado. Ele está procurando o papai e a mamãe. Ele quer que a gente fale assim, nossa, coitadinho, você tá certo. E o outro tá errado. O cliente, ele quer que a gente resolva o problema Ele entra dele. num papel de vítima, né? Isso. Ele quer que a gente passe a mão na cabeça dele. Só que aí é nessa hora que a mágica acontece, que a gente coloca ele lá. E eu costumo dizer o seguinte, gente, faz exercício. Visualiza o papai e a mamãe do cliente lá atrás dele. E fica aqui no seu lugar de advogado. Entrega ele para o pai e para a mãe e fica só com o papel de advogado. Nesse Você lugar, ser transparente também, né? Você ser nesse transparente, lugar jogar você limpo, consegue. Nesse lugar de advogado, você consegue ser transparente, você consegue falar não para o cliente, você consegue dizer para o cliente que foi improcedente a ação dele, você consegue dizer para o cliente que ele vai ter que pagar custas caríssimas, você consegue dizer para o cliente as consequências das coisas que não deram certo. E o cliente, por quê? Você trata o cliente como adulto. Você tira ele do seu colo. Quem trata o cliente como criança é o pai e a mãe. Porque para o pai e para a mãe ele é sempre pequenininho. Mas para mim, ele não é pequenininho. Quando eu falo assim, fica parecendo uma coisa meio jardim. Gente, não é. Faz esse exercício que dá bom. Que dá certo, né? E isso não quer dizer que você não vai ter empatia com ele, nada disso. Não, quer tem dizer nada a nada ver. disso. Você só não vai exercer um papel que não é seu. Não, gente, muito pelo contrário. É como eu falei para vocês, meu escritório hoje, é porque eu não vou mostrar aqui, porque eu acabei de mudar, então tá meio bagunçado ainda. Mas meu escritório é fofinho, é gracinha, tem cara de lá em casa. Não parece um escritório. As pessoas chegam aqui e falam, nossa, não parece um escritório. Por quê? Eu queria justamente descaracterizar esse ambiente formal, assim, pesado, rígido. Pra você ter uma ideia, eu não tenho distante. uma mesa de atendimento, essa mesa de atendimento que eu fico de um lado e do outro do outro. Eu não tenho isso mais. Já tive lá atrás, não tem mais. Hoje em dia, minha mesa de atendimento é uma mesa de reunião, uma mesa redonda, onde eu estou ali do lado do cliente, a serviço do cliente. Nós estamos ali juntos. É diferente.
E não tem certo e errado. Ah, assim que é certo, do outro jeito é errado. Não, não é certo e errado. Para mim, isso agora fez sentido. Assim, para mim, ficou bom. E para mim é muito bom trabalhar assim. O meu escritório agora, eu faço atendimento de constelação, eu tenho o meu atendimento jurídico, eu faço inclusive parcerias com outros colegas advogados, faço constelações com os colegas. Então, Raíra, ó, vamos constelar Aí, viu? Seja bem-vinda. Então, aqui serve para parceria. Ô, gente, a gente já está com 104 minutos e 17 segundos. Daqui a pouco o Instagram vai fazer assim, tudo comigo. Amei o bate-papo, Carol. Adorei te conhecer. Eu também, amei. Ela é ótima. Gente, mineiro gosta de cafezinho, né? Bate-papo, cafezinho, não tem jeito. Depois a gente pode marcar um cafezinho. Quando eu for para Uberlândia, vocês vierem para cá, eu vou lá para lá, marcar um cafezinho, né? Com pão de queijo. Com pão de queijo. Obrigada, viu, meninos? Gente, obrigada demais. Quem tiver alguma dúvida, pode chamar. Aqui o Guilherme, que foi que fez essas últimas perguntas, falou que amou o bate-papo, agradecendo a todo mundo. E assim, obrigada demais, Carol. Obrigada demais, Raíssa, vocês terem dedicado esse tempão aí para poder ajudar as pessoas. E parabéns pelo trabalho que vocês fazem, né? A gente precisa de quem quiser pode adicionar aí meu Instagram. Lá no meu Instagram tem vários posts sobre advocacia sistêmica. Carol, fala aí. Carol ponto sistêmica. Tá aqui em cima, gente, que aparece dos três. Tá aqui em cima. Tem vários eu anoto também. Eu vou deixar lá. Direito sistêmico, advocacia sistêmica, várias coisas lá. Qualquer dúvida que tiver, pode me chamar. Ó, os meus contatos estão aí. Vai aparecer no Instagram de vocês. Eu vou marcar o Instagram de vocês. Então, marca lá. Qualquer coisa. Marcar quem a pessoa sabe qual é o Instagram de vocês também. Quem estiver me seguindo ou quem estiver seguindo sabe qual que é o meu. Tá? Gente, então, muito obrigada. Boa noite. Um beijo. Foi um prazer. Foi um prazer. Amei, eu estou amando essa pandemia porque eu estou conhecendo tanto de gente assim à distância nesse sentido. Eu também. O lado positivo é isso. Tanto de gente que eu já convidei assim que eu não conhecia. E a gente está fazendo contato, depois vira parceiro e tudo. Então, obrigada demais. Obrigada, pessoal. Boa noite. E eu vou deixar salvo aqui. Tem um outro recado aqui. Deixa eu ver, gente. Meu Deus. Parabéns, tá? Só parabéns. Então, parabéns. Obrigada, meninas. Um beijo. Saudades, Adriele. Até depois, Carol. Até depois. Tchau. Tchau.